Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Everton, professor de ciências, e nós vamos começar mais uma aula interessantíssima. Aula 18, eixo ser humano e saúde. Conteúdo: primeiros socorros. Habilidade: relacionar informações científicas lidas com conhecimentos anteriores, elaborar perguntas e aprender como encontrar conhecimentos científicos já produzidos. E aí, vocês estão prontos? Vamos começar? Chegou a hora. Vocês estão preparados? Vamos para a hora de estudar. Então, vocês já ouviram falar sobre os primeiros socorros? É sempre quando acontece algum acidente ou alguma coisa que nós vamos ver, é quando é necessário os primeiros socorros. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre como funcionam esses primeiros socorros e o que são esses primeiros socorros. Vamos lá? Primeiros socorros são os procedimentos simples prestados a uma vítima de acidente ou mal súbito, com o intuito de mantê-la viva até a chegada do atendimento médico especializado. Acidentes como ferimentos, queimaduras, desmaios, convulsões e outras ocorrências do cotidiano. Então, você já se machucou? Já aconteceu algo com você que você precisou ser socorrido ou precisou da ajuda de alguém? Então, no nosso dia a dia, às vezes ocorrem esses acidentes, como cortes, o envenenamento e tantos outros que nós vamos ver. Mas os primeiros socorros acontecem logo quando acontece esse incidente com você e é necessário tomar as providências o mais rápido possível. Então, os primeiros socorros acontecem logo após o ferimento, por exemplo, que você precisa fazer um curativo. Então, por isso que é necessário que você tenha em casa, né, como alguns itens como band-aid, como alguns remédios que você pode colocar em ferimentos. Então, como você pode ver aqui na imagem, ele precisou logo ser atendido, então veio os primeiros socorros. Ali, ó, como você pode ver, o ferimento ou a fratura ou qualquer outro acontecimento precisa receber um atendimento mais rápido possível. Então, esses são os primeiros socorros. Muito bem, então vamos ver aqui. Os primeiros socorros servem para antecipar os cuidados ao indivíduo, vítima de um acidente, ferido, que sofreu mal súbito ou está em perigo de vida, até que ele receba assistência especializada. Então, quem é essa assistência especializada? São os profissionais que são solicitados, né? Logo que ocorre um acidente, é necessário que você chame a emergência, que nós veremos agora, mais ou menos, o que é essa emergência, como é que vem essa emergência para que ocorra esse atendimento. Ambulância. As ambulâncias são veículos equipados para cuidar do paciente durante o transporte para os hospitais. Alguns dos itens principais de uma ambulância são maca, desfibrilador, remédios variados. Olhem só aqui a ambulância. Logo que você solicita o serviço de emergência, você tem aí o atendimento da ambulância, que conta com um profissional da área para que ocorra os primeiros socorros ou o atendimento, né, dentro da ambulância. E o mais interessante é que essa ambulância, ela possui vários equipamentos. E olha só como ela é bem acessível para a emergência. Ela possui a sirene, possui uma maca, tanque de oxigênio. E olha lá dentro como é. Possui bastante espaço para que a vítima, né, seja socorrida. E além disso, possuem vários equipamentos, como tubo de oxigênio, o desfibrilador. Você pode ver que a maca aqui também, ó, ela possui uma mobilidade maior para que ela seja retirada e seja recolocada depois com o paciente. Então, a ambulância ela serve para que
o paciente seja atendido o mais rápido possível. E ela é solicitada no serviço de emergência. E ela tem todas as características, né? Principalmente, ela é marcada aqui pelas sirenes, né? Que faz com que o veículo possa se mover mais rapidamente. E como nós vimos que existem muitos casos, existem também os casos de intoxicação, que é quando alguém ingere ou tem contato com alguns itens que nós vamos ver. As intoxicações ocorrem em consequência à ingestão, inalação ou contato com a pele de determinadas substâncias que causam danos aos seres humanos. Ou seja, quando alguém come, que é a ingestão, quando ela inala, que é quando ela sente aquele cheiro ou fumaça, né, inalada que entra pela narina, pelo nariz, ou também pelo contato da pele, que pode causar queimaduras e outros ferimentos. Então, quando você vê esse símbolo aí, como você pode ver, ele indica que o produto é tóxico, que não pode ser ingerido ou ter contato. Alguns produtos químicos, né, que pode corroer a pele, pode causar feridas graves. Então, os produtos tóxicos são muito perigosos para os seres humanos. Alguns produtos. Produtos tóxicos. Plantas tóxicas, alimentos contaminados, produtos de limpeza, remédios, soda, inseticidas e formicidas são exemplos de produtos que podem causar intoxicações. Muito bem, como você pode ver aqui na imagem, são vários produtos, né, principalmente os de limpeza. Por isso que é necessário que as mães e os pais coloquem esses produtos em um lugar que as crianças não tenham acesso, né? Você também não pode ficar brincando com esse tipo de produto. Então, todos eles podem ser tóxicos e causar danos à sua saúde. Então, não pode, de maneira alguma, tomar ou beber qualquer tipo de produto desse, somente os de limpeza ou que podem causar danos sérios, né, para a sua saúde. Além dos danos da intoxicação, também existe outro dano grave, que são as fraturas. O que são as fraturas? Quando você toma uma queda, por exemplo, e quebra algum órgão, algum osso. Isso é uma fratura. Vamos ver o que é uma fratura. Como você pode ver aqui na imagem, aconteceu uma fratura com ele, por isso, olha só o que aconteceu. Ele foi imobilizado, né? Isso ocorre aqui quando coloca o gesso, né, para que o osso não saia do lugar. Ele quebrou a perna e o braço. Então, as fraturas precisam dessa imobilização, né, para que o osso se reconstitua e volte ao normal. Então, por isso que ele precisa ficar parado para que o osso se renove. Você pode ver também essa outra imagem aqui, que é de uma perna. Ele sofreu uma fratura ali na região do pé e da perna, e por isso foi necessário a imobilização das pernas, para que ocorra a calcificação correta, né? Por isso que ela tem que ficar paradinha com gesso, para que ela volte, né, se reconstitua, para que o osso seja recalcificado. Muito bem. Agora vamos ver outra situação de emergência, né, que precisa dos primeiros socorros. O desmaio. Em situações de desmaio, é correto deitar a vítima, afrouxar suas roupas, garantir que o ambiente fique arejado, se sentar e colocar a cabeça entre os joelhos e então se deitar. Então, em caso de desmaio, né, como a vítima fica inconsciente na maioria das vezes, é necessário que alguém cuide para que ela não se machuque ao desmaiar, como você pode ver na imagem. Se a pessoa tiver sensação de desmaio, você já prepara ela para que ela seja bem cuidada e não sofra alguma fratura ou algum ferimento ao cair. Então, na sensação de desmaio, ela precisa ser acolhida e deitada. E, se possível, colocá-la com a posição da cabeça entre os joelhos para que ela seja aliviada ali antes do desmaio. E existem
Outras situações também de emergência que nós vamos ver agora, que é no caso de engasgo. Ocorre quando algum alimento ou um objeto bloqueia as vias respiratórias, impedindo a respiração. Pode causar a morte por asfixia. Muito bem, olhem só, nessa imagem, como acontece o engasgo. Vocês podem ver, quando acontece o engasgo, é necessário que alguns procedimentos sejam feitos na hora, né? Como pressionar ali o diafragma até que seja expelido o objeto. Como nós sabemos, o nosso corpo ele tem duas entradas, né? A gente pode respirar, e se essa entrada de respiração for bloqueada, então é necessário que você busque um serviço de emergência o mais rápido possível, porque a respiração ela está ligada ao pulmão, e se o pulmão parar ou tiver algum bloqueio nas vias, pode ocorrer também uma parada cardíaca por conta da falta de respiração da oxigenação. Lembra que nós vimos na oxigenação, que vem pelo ar que nós respiramos, pela inspiração e expiração. Então, se houver algum bloqueio, tiver algum engasgo, é necessário que sejam tomadas medidas o mais rápido possível. E também, esse engasgo geralmente acontece com bebês. Como eles são pequenos, né, eles gostam de comer ou colocar na boca qualquer coisa e acabam se engasgando. Então, é necessário que você haja o mais rápido possível, colocando o bebê nessa posição e batendo suavemente até que seja expelido o corpo estranho. Além do engasgo, existe outra situação também que nós podemos ter no nosso dia a dia, que é uma situação de emergência, que são as queimaduras. As queimaduras são classificadas de acordo com o dano causado. Em queimadura de primeiro grau, queimadura de segundo grau e queimadura de terceiro grau. Então, a nossa pele possui várias camadas. De acordo com o dano, né, da queimadura, vai aumentando o grau. Como vocês podem ver nessa imagem, uma mão queimada, essas queimaduras vão ficando cada vez mais sérias, mais graves, de acordo com o produto ou com as camadas que vão sendo comprometidas. Ou seja, quanto mais profundo, mais danos é causado na pele. E por isso ela é classificada em vários graus. Como vocês podem ver nessa imagem, a pele ela possui várias camadas, então a queimadura ela também pode ser mais grave de acordo com o acidente, né? Com o que aconteceu com a pele, aí vai sendo mais grave. Então é importante também que não coloque substâncias qualquer, né? Pode ser café ou qualquer outra coisa que mandem colocar. Você precisa ter uma orientação do médico para saber o que colocar nela, o que passar, o remédio adequado. Então, é necessário que a queimadura seja tratada. E se tiver bolhas também não pode estourar. É muito importante que você procure um especialista para cuidar da sua pele. Além da pele, também existe outra situação que são as convulsões. A convulsão. Algumas medidas devem ser tomadas, como tentar evitar que a vítima caia no chão, deitar a vítima e afastar de perto dela objetos que podem ser perigosos. Suas roupas devem ser afrouxadas e o rosto virado para o lado para evitar engasgo. Então, quando a pessoa passa pela convulsão, né, ela tem essa convulsão, é necessário que ela seja bem cuidada, porque ela perde a noção de espaço e também os seus músculos começam a... Ela tem mais força, né? Os seus músculos começam a se esticar, né? Como se ela tivesse o corpo reagindo a uma situação complexa, como você pode ver nessa imagem. Então, a pessoa que está tendo convulsão, ela precisa de alguém ao lado dela e que passe por todos esses procedimentos que eu falei para que ela não se machuque mais, muito mais, né? Então, ela precisa ser
tratada para que ela também não se engasgue. Então, colocar ela na posição correta, de lado, para que ela não se engasgue com a própria saliva dela. E também os músculos, né, começam a enrijecer, ou seja, começa a utilizar a força, né, e ela pode se machucar. Então, tem que tomar cuidado em casos de convulsões, que ela perde o controle e o sistema nervoso dela começa a ser ativado. Então, não deixar ela sozinha e não deixar ela cair também para que não ocorra outras lesões mais graves. Então, vamos ver outra situação de emergência, que essa é importantíssima, que é o afogamento. No caso de afogamento, a pessoa deve ser retirada da água e se não estiver respirando, é muito importante iniciar a massagem cardíaca para manter o sangue circulando no corpo e aumentar as chances de sobrevivência. Muito bem, então no afogamento é necessário que sejam tomadas precauções mais rápido possível para que a vítima não venha a óbito. Então nós vamos ver um vídeo rápido que fala sobre como acontece esse afogamento. Em caso de afogamento, a pessoa aspira muita água pelas narinas, o que resulta no fechamento da laringe. No desespero, a mesma abre a boca na tentativa de respirar. Essa reação faz com que entre bastante água no estômago e parte dela invade os pulmões, danificando o processo químico da respiração, destruindo as células do sangue, causando asfixia, inconsciência e, por último, falência cardíaca, resultando na morte. Muito bem, então como nós vimos, em caso de afogamento, o indivíduo ingere muita água e essa água ela acaba danificando os pulmões e por conta disso, já que os pulmões são responsáveis pela nossa respiração, essa falta de respiração no afogamento causa a parada respiratória, ou seja, o órgão fica cheio de água e não consegue funcionar bem. E por conta disso, é necessário que alguns procedimentos sejam feitos, como a reanimação cardiorrespiratória, que é uma massagem, né, que faz com que o sistema volte ao normal, volte a respirar, né, volte à respiração normal, por conta da ventilação do pulmão. O nosso pulmão ele é responsável pela respiração, que inspiramos e expiramos. Então, quando ele está cheio de água, é necessário que seja feita uma massagem de reanimação para que a ventilação ocorra e o indivíduo volte a respirar normalmente. Por isso que é necessário que se faça rapidamente, né? Logo após o afogamento, na identificação do afogamento, coloque ela num lugar seguro e faça essa massagem. Muito bem, e quem é o profissional que faz essa massagem? Que nós encontramos geralmente nas praias, são os salva-vidas. É um indivíduo que tem o objetivo de evitar o afogamento e assim preservar a vida de quem se vê envolvido em uma situação crítica no mar, em rios ou em piscinas. Então, o salva-vidas ele é importantíssimo, principalmente nessas áreas, né, onde existem muitos banhistas e geralmente alguém acaba se afogando, ingerindo muita água e causando aí o afogamento. Como vocês podem ver nessa imagem, ele é essencial para salvar vidas. Chegou a hora, vamos para o nosso exercitando. Muito bem, chegamos no nosso exercitando. Vamos para a primeira questão. Por que os primeiros socorros são importantes? Segunda questão. O que se deve fazer em casos de convulsão? Terceira questão. Em casos de acidente com fratura, o que deve ser feito? Muito bem, agora vocês terão um tempinho aí para vocês resolverem e daqui a pouco nós voltamos.
Muito bem, vamos resolver agora o nosso exercitando. Questão 1. Por que os primeiros socorros são importantes? Vamos ver aqui por que eles são tão importantes. Os primeiros socorros são importantes para manter o socorrido, a pessoa que sofreu o acidente, fora de perigo até a chegada dos profissionais especializados. Então, os primeiros socorros é logo ali o primeiro atendimento que ele recebe, né, em questão de emergência, para que ele não sofra mais danos. Então, por isso que os primeiros socorros são importantes, porque ele evita que a vítima sofra muito mais danos. Assim, os primeiros socorros são logo de imediato que aconteceu o acidente, ele acontece. Muito bem, agora vamos para a segunda questão. O que se deve fazer em casos de convulsão? Vamos ver o que se deve fazer? Deixar a vítima em segurança por conta da movimentação, né, do sistema nervoso, e ela começa a se movimentar e utilizar os músculos, e por conta disso é necessário que ela fique num lugar seguro. Evitar que ela caia no chão de qualquer maneira, né? Ela não pode cair no chão de qualquer maneira. Deixá-la deitada e afastar de perto dela objetos que podem ser perigosos. Então, é muito importante que coloque ela num lugar seguro, e como ela se movimenta, né, por conta do sistema nervoso que é afetado, é necessário que ela fique num lugar aberto, né, para não sofrer outros ferimentos. Muito bem. Vamos para a terceira questão. Em caso de acidente com fratura, o que deve ser feito? Como a fratura ela acontece internamente, nós vamos fazer o seguinte procedimento, que é imobilizar a região para evitar a movimentação dos ossos lesionados. Não tentar colocar o osso no local também. Nesse caso, né, então, como o osso ele se reconstitui, né, recalcifica, então é necessário que seja imobilizado para que não corra essa restauração errada, né? Então, por isso que ele fica geralmente no gesso, né? Quando alguém quebra algum osso, ocorre essa lesão, então é necessário que seja imobilizado o mais rápido possível. Muito bem. Agora vamos para o nosso resumo. Então, chegamos ao nosso resumo. Vamos ver o que nós aprendemos nessa aula. Os primeiros socorros podem salvar muitas vidas. No caso de acidentes mais graves, o primeiro atendimento aumentam as chances de sobrevivência. Então, os primeiros atendimentos, que são os primeiros socorros, ajudam a vítima a ter mais chance de sobreviver. Por isso que ele é tão importante, porque é o primeiro contato com a vítima e pode ajudar ela, né, se for muito grave o acidente, com que ela fique viva. No dia a dia, pode ocorrer acidentes como cortes, queimaduras, afogamentos, desmaios, etc. Mas, se você tiver uma noção de primeiros socorros e atender rapidamente, né, essa vítima ela pode sofrer menos danos do que caso ela tivesse que esperar uma ambulância, por exemplo, demoraria muito tempo, mas nos primeiros socorros ela já é atendida rapidamente pelas pessoas mais próximas. Muito bem. A primeira atitude em caso de emergência é chamar o socorro imediato. Vocês lembram da ambulância? Então, o socorro imediato vem através delas. Os profissionais da saúde contam com o apoio das ambulâncias, que possuem todos os itens necessários para socorrer o paciente em situação de risco. Então, a ambulância já vem preparada ali para
socorrer o paciente. Então, como nós vimos na imagem, né, elas possuem todas aqueles itens para socorrer o mais rápido possível. Então, é necessário que, caso ocorra alguma emergência, você solicite o serviço de emergência o mais rápido possível ou avise algum responsável, né, para que as devidas ações que devem ser tomadas o mais breve possível. Então, os primeiros socorros, eles são essenciais para que a vida seja mantida, seja preservada. Então, em caso de emergência, você já sabe que precisa solicitar o serviço de emergência o mais breve, né, que nós chamamos de SAMU também. Muito bem, agora vamos para nossas considerações finais. Muito bem, chegamos ao final de mais uma aula. Então, esse momento é o momento que eu lembro vocês que é importante que você pesquise também todo o conteúdo que nós vimos aqui na aula. Você pode pesquisar no seu livro didático, você pode pesquisar na internet também. Além disso, nós contamos com exercícios complementares na nossa plataforma, que é o AVA. Você pode baixar todas as cartelas, tudo que nós vimos aqui nessa aula, nessa plataforma. Você pode pesquisar a aula em casa, que você vai encontrar. E é importante também que você veja os horários lá nas nossas redes sociais, também do Aula em Casa, que você pode pesquisar. Você vai encontrar os horários das aulas. E nesse horário você reserva, você prepara o seu tempinho ali, lembra os seus pais do horário das aulas, e os pais também lembram os filhos, para que naquele momento da aula fique tudo silêncio, você pega seu material, seus livros, seu caderno, seu lápis, sua borracha e prepara aquele momento para assistir a aula. Então é importante que você se dedique, se puder pesquise muito mais sobre o assunto e nós voltamos na próxima aula.